Ontem, o Ronald Gimenez trouxe a informação sobre o crescimento no índice de desemprego, marca no primeiro trimestre de 8,8%, segundo o IBGE. Também ontem, uma importantíssima loja de varejo, uma rede espalhada pelo Brasil, anunciou o fechamento de mais de 90 lojas. E é claro que isso também significa desemprego, né? Você não fecha mais de 90 lojas sem colocar na rua, pelo tamanho ali da loja, pelo tamanho dessa rede, mais de 1.000 pessoas, né? Por baixo. E essa taxa atingiu 8,8%. Isso representa, em relação ao quarto trimestre do ano passado, uma alta de 0,9 ponto percentual, quase 1 de crescimento. E no quarto trimestre do ano passado, o índice ficou em 7,9, agora 8,8. Então, daí o 0,9 ponto percentual. E na comparação com o primeiro trimestre de 22, aí não, aí houve redução de 2,4. Esses dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, trimestral, divulgada pelo IBGE. E aí, até mencionamos isso ontem, né? Conversando com o Ronald, quando ele trouxe essa notícia, que chama a atenção a diferença entre um estado e outro. Há alguns estados cujo nível de desemprego, de acordo com esse levantamento, está dentro daquilo que chamamos de pleno emprego. E é assim em qualquer lugar do mundo, né? Ninguém trabalha com zero para chamar de pleno emprego. Porque uma parte da população não precisa trabalhar, uma parte não quer trabalhar, quer ter um outro tipo de vida, né? Tentando sobreviver ali de maneira alternativa, né? A engrenagem econômica convencional. Aos que não podem trabalhar, uma impossibilidade, razão de doença, razão de algum problema. Então você trabalha, e aí há variações, né? Em alguns países, 4,5% é pleno emprego, em outros 5%, como nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também. E há estados que estão dentro daquilo que se chama de pleno emprego. É o caso de Rondônia, 3,2%. Estando correta a pesquisa, é o melhor índice do país, é onde há menos desemprego, Rondônia. Aí Santa Catarina, isso já é histórico, né? Santa Catarina costuma ter níveis baixos de desemprego, 3,8%, e Mato Grosso, com 4,5%. Em compensação, estados como Bahia e Pernambuco são populosos, né? Muita gente, população grande na Bahia, grande em Pernambuco. Bahia 14,4% e Pernambuco 14,1%. Bem acima da média nacional. E o Amapá também com um índice bem alto de desemprego, 12,2%, segundo o IBGE. Claro, num país tão grande, essas diferenças ocorrem em diversas esferas, né? Qualquer assunto que puxarmos aqui, que trate, seja inflação, desemprego, produção econômica, industrialização, produção agrícola. Um país tão grande tem diferenças notáveis, né? Significativas. E, claro, você tem a média nacional, mas com realidades bem diferentes. Para quem está em Rondônia, é muito diferente de quem está na Bahia, quem está em Santa Catarina, muito diferente de quem está em Pernambuco, quem está no Amapá, muito diferente de quem está no Mato Grosso. São os extremos. Agora, o que chama a atenção é que aí, com uma diferença insignificante,
é quem é mais atingido pelo desemprego. Aí você já pode olhar como realidade nacional, não só como média, mas como realidade onde há menos desemprego, onde há mais desemprego. Essas coisas são parecidas. Os índices são muito diferentes. Porém, quem é mais atingido pelo desemprego, aí você encontra uma estranha uniformidade. E aí chama a atenção, na comparação mulheres e homens, 7,2 para os homens, é a taxa de desocupação nacional, 10,8 para as mulheres. Aqui ainda há, primeiro, um reflexo da pandemia. O setor de serviços foi muito atingido e o comércio, óbvio, né? Quantas e quantas lojas simplesmente fecharam as portas, tentando sobreviver ali para reabrir quando fosse possível. E há muito emprego para mulheres nesses setores. Então, ainda há uma consequência disso, até porque a retomada não significou a imediata absorção de quem havia saído. Não trouxe necessariamente de volta todo mundo que tinha saído. Em alguns casos, a metade voltou. Mas há também outros aspectos, né? A questão da gravidez, que muitos empresários levam em conta, porque aí você tem a licença remunerada e tal, e isso pesa. Mas é ainda uma consequência, essa diferença considerável, de mais de 3 pontos, 7,2 para os homens, 10,8 para as mulheres, ainda tem muito do que ocorreu durante a pandemia. Mas o mesmo não se dá quando falamos em brancos e negros. Entre os brancos, 6,8%. Entre os negros, 11,3%. E pardos, 10,1%. São as categorias usadas aí pelo IBGE. Aí você tem muitas variações, né? Mas é basicamente como a pessoa se declara. Mas é uma diferença brutal. 6,8, 11,3. Por quê? Convenhamos. Alguém pode dizer, não, é que os milionários, eles são majoritariamente brancos. Os bilionários são todos brancos. E entre os ricos, a maioria é branca. Mas aqui não estamos falando de ricos, menos ainda de milionários, tampouco, óbvio, de bilionários. Essa gente não procura emprego. Então são pessoas com uma situação muito parecida, de escolaridade e necessidade de trabalho, nível de educação, onde mora, distância para o trabalho, experiência acumulada no mundo do trabalho, ainda que em outras atividades. E uma diferença dessas, qual a explicação? Será que se chegam 2, e aqui é uma representação, um tipo ideal, né? Como diria o Weber, mas chegam 200. A cor da pele influencia a escolha? É uma hipótese. Em muitos casos é uma realidade, né? Nós já vimos no Brasil, isso virou até caso de polícia, anúncios com a exigência de que fosse uma pessoa branca que se apresentasse ali para disputar a vaga. A exigência estava lá explícita. Aí vira caso de polícia, cada vez mais isso não será tolerado, mas não desaparece o critério
racial. Ele desaparece do anúncio. Mas ele está lá. E não está em berço esplêndido. Ele está sobre a mesa e é sempre observado na hora da contratação em algumas empresas. Porque, claro, você pode dizer que há, e ainda há, muito do que ocorreu no do século XIX para trás, no período em que havia um regime de produção baseado no sistema escravocrata, era mão de obra não remunerada, e a ideia de propriedade. Nós dissemos até aqui outro dia, no dia 12, né, dissemos isso, que era uma referência ao dia 13 de maio, que isso permaneceu pós-abolição, permaneceu na mentalidade, no imaginário, nas escolhas, nas decisões, inclusive do poder público. Marcou o primeiro século da República. E ainda é um fator importante determinando consequências sociais, econômicas, oportunidades. Mas não estamos comparando com base, olha, a maior parte dos ricos é branca, a maior parte dos milionários é branca, a maior parte a totalidade dos bilionários é branca. Não. Estamos falando de pessoas com condições de vida muito parecidas. E essa diferença, um na casa dos 6, o outro chegando na casa dos 12. E fora os pardos, que estão na casa ali de 10,1, na casa dos 10%. O IBGE crava 10,1. Então a causa aí vai além, não é a escolaridade. Porque são situações muito parecidas. E é muito grande a diferença para que não consideremos a possibilidade de que, em grande medida, não é um caso isolado, porque senão isso não teria expressão estatística. Se fossem casos isolados ali, a serem contados nos dedos das mãos. Não. São tantos que passam a ter relevância estatística no universo nacional. Não é algo local, cultural, ou de distribuição demográfica. É preciso considerar isso. Haverá ainda, não mais no anúncio, ali exposto, mas na hora da decisão, que não precisa ser explicada, não haverá ainda esse critério? Canalha! Desemprego, casa de 2 dígitos, nós atravessamos anos aí na casa dos 2 dígitos, agora a média nacional está na casa de 1 dígito, mas está subindo. E o que se espera é que seja uma curva que rapidamente tomará a direção oposta e descerá, mas está subindo. Claro que uma das causas é a elevadíssima taxa de juros. Desde os tempos do Keynes, né, já se dava de barato que a elevação na taxa de juros tem impacto para valer, impacto em grande escala, depois de 6 meses. E claro, na medida em que a taxa não desce, ela foi subindo, estava em 2, foi para 13, estamos em 13,75. Você tem muito tempo sob esse efeito. Muito tempo em que a atividade econômica é atingida por juros tão altos. Tem a ver, inclusive, com isso que falamos aí, de uma grande loja de varejo, de roupas, que de repente anuncia que 90 de suas lojas serão fechadas. Tem a ver com a taxa de juros. Outro dia,
A gente conversava aqui, o Ronald e eu, sobre a construção civil e o mercado imobiliário. Explicitamente, o pessoal do setor diz, olha, com essa taxa de juros não dá. Vai ficar nessa patinação aqui. Não vai sair do lugar. Afeta a agricultura e afeta, claro, o consumo. Por exemplo, nos Estados Unidos, por que hoje houve um barulhão nos mercados dos Estados Unidos? Porque o Powell, o diretor-geral do Banco Central, lá da Reserva Federal, ele falou, ó, a inflação está subindo, não está caindo não. Então nós não podemos dar nenhuma garantia, nenhum sinal de que haverá redução na taxa de juros. Qual será o setor mais afetado por isso? Se houver elevação na taxa de juros lá, e provavelmente haverá, mercado varejista. Pequenas lojas. Pequenas empresas. Que dependem do dia a dia. Não tem grandes reservas. Não tem. Tem de haver capital de giro, movimentação de caixa e garantia de que o estoque será colocado na prateleira, que vai ser vendido. E afeta tudo. Afeta de construção civil, a automóvel. É claro que no caso das lojas, você tem essa concorrência com o que hoje é importado, né, usando a internet. É um problema sério. Isso aí atingiu, principalmente loja de roupa, essas coisas. E, claro, uma das consequências é o desemprego. E sem desemprego, com desemprego alto, isso, claro, reduz o consumo, as lojas vendem menos, o comércio vende menos, os serviços têm menos demanda, a indústria é menos procurada, vende menos, os fornecedores de matéria-prima também, comida vende, é óbvio, mas menos. Acho que todos nós já passamos pelo drama do desemprego, né? É terrível, porque você reduz o seu consumo ao necessário, ao indispensável, e se a coisa dura muito, você procura, aí nós temos, a esses 8,8, nós temos um outro percentual da população economicamente ativa, que é o pessoal desalentado. O nome já diz, né? É o cara que procurou 1 ano, 2 anos, 3 anos, não achou. Ele para de procurar. É um desalentado. O efeito psicológico, inclusive, disso, no consumo, na atividade econômica, na expectativa, ele é terrível. Ele se espraia, inclusive, para quem empreende, para quem investe na produção, no comércio. E aí, isso vira um terrível círculo, né? Um terrível círculo. Porque uma coisa vai alimentando a outra. E é preciso abrir uma brecha para entrar no outro círculo, aquele que é virtuoso, que é o do emprego, produzindo elevação da renda, salários mais altos, mais consumo, mais demanda do setor de serviços, mais demanda da indústria, mais demanda do fornecedor de matéria-prima, mais riqueza sendo distribuída pelo país, mais prosperidade, bons negócios chamando outros negócios, empresas satélites. Aí você tem as enormes, imensas consequências. Essa é a chave. Senão vai ficar esse negócio. A gente vai continuar discutindo programa assistencial, programa de socorro, lamentando o crescimento do PIB sempre insignificante. Quando um país comemora 1,5% é porque não está crescendo nada.
E é o Brasil, um país rico, dinâmico, vivo, um mercado interno gigantesco, bem industrializado, embora precisando de uma reindustrialização no sentido de nova industrialização, com alta tecnologia. Um setor agrícola fortíssimo, um dos mais fortes do mundo. Um setor de serviços pujante, sempre com novas ideias, oportunidades. E nesse troço de cresce 0,3, para não dizer que ficou estacionado, cresce 1,2. E só para fechar, ainda a respeito da questão do emprego, que é vital, né? Desemprego alto é um sintoma claro de uma economia doente. Uma economia doente. Desemprego alto é um sintoma claro. E há a questão aí do que o Supremo vai resolver sobre a não poder demitir. E, claro, esse é um assunto também para a gente pode discutir por muito tempo, podemos esperar aí as decisões do Supremo e tal, mas devagar com essa histeria toda, né? Basicamente, o que o Supremo é chamado a se manifestar é o seguinte: olha, quem tirou o Brasil do acordo com a Organização Internacional do Trabalho, quem retirou ou vetou parte daquilo que o Brasil havia chancelado, tornado-se signatário, foi o presidente da República. E não pode, só o Congresso pode fazer isso. É isso que chegou para o Supremo. Mas isso tem 25 anos, 26 anos. E aí? 26 anos e nada se resolve? Vai para 27 anos, nada se resolve? Então, a demora irresponsável, né, num caso como esse. Demora irresponsável, porque quantas decisões foram tomadas com base naquilo que fez o Fernando Henrique? Muito moroso. E quantas decisões? Bom, milhões. E aí? Você vai anular tudo aquilo? É inviável. Você vai partir daqui para frente? Pode ser. Mas devagar com essa história de que se o Supremo considerar inconstitucional o que fez o Fernando Henrique, que as empresas não poderão demitir. Não é isso. Elas terão, não havendo justa causa, né, roubo, ação violenta, assédio, qualquer coisa do gênero, não havendo justa causa, ela terá de indicar o motivo da demissão. E aí, são vários, hein? São vários e vários os motivos possíveis para a demissão. Eles não desaparecerão, não é assim que não pode demitir. Continuará podendo demitir, como sempre pôde. Sempre. Só que antes havia indenização, aí veio o fundo de garantia, substituindo a indenização, mas o fato é que, havendo isso, claro, se alarga muito a possibilidade do sujeito contestar na Justiça do Trabalho o motivo alegado pela empresa. Que pode ser o seguinte, ó, o empregado é um funcionário que não atende a expectativa. Ou então, olha, eu não tenho condição mais de pagar. Não é? Mas o cara pode ir lá e contestar. Você vai ter muito mais ações, não há dúvida. E se ele vencer, você não é obrigado a recontratar. Isso não existe. Isso está sendo espalhado, não é verdade. A obrigação de recontratar é só no caso de grávida, de dirigente sindical, representante do sindicato da empresa, não é? Exato. Ou do SIC, esse tipo de coisa. Da CIPA, né? Da CIPA, perdão. Da CIPA. Aí não pode. Aí a recontratação será ordenada. Agora, na maioria dos casos, não. O que pode haver, se o Supremo decidir que aquilo que fez o Fernando Henrique é inconstitucional, o que pode haver é a indenização. E aí pode até o Supremo discutir depois se o fundo de garantia já não significa
o pagamento de uma indenização, embora sejam coisas distintas, né? A indenização estaria relacionada a uma demissão cuja causa apresentada não foi aceita pela justiça. Mas não façam esse carnaval, né? Essa gritaria histérica de que vai ser o fim dos tempos, que não haverá mais contratação porque não poderá haver demissão. Não é isso. Não é isso. Razoabilidade é imprescindível para que possamos compreender quais as consequências caso o Supremo assim decida. Ronald.